essa parte de análise de investimentos que a gente vai começar agora, essa parte que vai corresponder ao segundo trabalho. Tá? O primeiro trabalho, uma pequena lista de exercícios, né, com 4 estudos de casos, para vocês entregarem daqui a um mês, mais ou menos. E esse segundo trabalho é que eu vou querer que vocês façam uma apresentação. Tá? Novamente, não precisa também ter máximo de pessoas por grupo. Tá? Vocês podem montar grupos grandes, tá? Não tem problema. Assim, de preferência, eu acho que vocês podiam se reunir em grupos que tenham o mesmo interesse. Tá? Então, teve gente aqui que falou que queria conhecer mais sobre criptomoeda. Tá? Não foi mais de uma pessoa. Então, seria interessante quem quisesse conversar sobre criptomoeda se juntar e fazer um grupo. Eu vi que tem gente aqui também que gostaria de falar de abrir um empreendimento. Né? E outros falariam só de mercado financeiro mesmo. Tá? Aí pode ser ações, fundos de investimento, fundos de renda fixa. Isso tudo a gente vai falar, a gente vai conversar aqui, tá? Ao longo do, pelo menos mais esse próximo mês, tá certo? Hoje a gente vai ver, obviamente, uma parte inicial dessa análise de investimentos. Tá? Na próxima aula a gente vai começar já com o mercado financeiro. Tá? E aí a gente vai ver algumas técnicas de análise, tá? Dentro do mercado. Então, a minha sugestão para a formação dos grupos para o segundo trabalho é essa: né? Pegar quem tem o mesmo objetivo em relação à disciplina, em relação ao curso, se juntar e montar um grupo para fazer uma pesquisa, tá? Em relação ao tema que é em comum entre vocês. Mas isso aqui também é só uma sugestão, não é uma obrigatoriedade. E também para deixar claro, os grupos do primeiro trabalho, do trabalho escrito, tá? Não precisam ser os mesmos do grupo da apresentação. Tá? Então, só para fixar, deixar claro mais uma vez. O primeiro trabalho é um trabalho escrito, que vocês vão me entregar os resultados dos 4 estudos de caso. O segundo trabalho, vocês vão montar uma apresentação sobre um tema que vocês escolham, tá? Dentro de análise de investimentos, tá certo? E aí, se vai ser criptomoeda, se vai ser técnicas de análise, se vai ser payback financeiro, se vai ser ações, aí fica a cargo de vocês, tá? E, enfim, qualquer dúvida, tá? Se vocês tiverem também algum link para enviar lá no grupo que vocês achem interessante para a gente ler e tal, também é bastante válido, tá certo? E aqui também no decorrer da aula vão ter alguns links, tá, que eu vou passar, que já estão nos slides, tá, que seriam como leitura, entre aspas, complementar, né, que não seria tão complementar assim. Tá? Mas é para quem quiser se aprofundar mais, conhecer mais sobre o assunto, tá? Vai estar indicados aqui, vão estar indicados aqui alguns links para vocês poderem acessar e estudar mais sobre o assunto, né? Se aprofundar. Bom, então o que é a análise de investimentos? Basicamente, ela vai ser o conjunto de técnicas utilizadas por um gestor ou investidor para determinar se alocar recursos em um determinado projeto vale a pena. Então, eu vou avaliar se aquele meu projeto vai ter um retorno, se é um retorno viável, se não é viável, e se o meu capital vale a pena ser investido, ser colocado nesse recurso, tá? Nesse empreendimento, talvez, né? Se é quem vai trabalhar com empreendimento. Ou nesse investimento, né? Num fundo, numa ação, alguma coisa desse tipo. Tá?
E isso vai ser sempre feito considerando os riscos. Então, a primeira palavra que se vem à mente, ou que a gente deve ter em mente na análise de investimentos, é o risco. Tá? Cada projeto, ou cada fundo, ou cada empreendimento, ele tem um risco associado. Tá? Não caiam nessa de tipo, não tem risco, pode investir, é retorno certo. Tá? Isso não existe. Tá? Tudo tem risco. A diferença é se o risco vai ser alto, médio ou baixo. Como eu falei, né, a gente já falou até em algumas aulas aqui anteriores, até a poupança tem risco, né, que seria o risco do banco quebrar. E também a gente tem que avaliar o nosso custo de capital, tá? Que vai ser o custo de capital próprio e de terceiros utilizado no financiamento do meu empreendimento, do meu financiamento, do meu investimento ou de qualquer coisa do tipo. Então, no primeiro ponto, em relação ao risco, é preciso que os investidores sejam capazes de medir o quão dispostos eles estão a ganhar ou a perder quando vão investir em projetos. E que normalmente a gente tem muitas incertezas em relação ao resultado. Esse seria o normal. E é sempre pensar. Tá? Eles estão me dizendo que o risco é de tantos por cento, que tem um risco tal, um risco maior, menor. A gente tem que sempre fazer uma avaliação empírica num primeiro momento. Né? Saber se aquilo é viável. Por quê? Vamos pensar também, além de risco, em custo. Né? E tempo é dinheiro. Se vocês vão avaliar um empreendimento, um investimento, vocês vão tirar um tempo para avaliar o risco, isso tem que ser contado. Assim, claro que vale a pena, às vezes, você pensar, né, num projeto ou num investimento que tenha um risco mais alto, porque a gente vai ver que a máxima na análise de investimento é que quanto maior o risco, maior o retorno. Tá? Mas vocês têm que ver qual é a viabilidade disso. Tá? Então, por exemplo, às vezes eu perder uma semana ou um mês avaliando, tá, determinadas ações vale a pena? Ou vale a pena logo colocar num fundo de renda fixa para poder ganhar um percentualzinho ali, tá, ao longo de um determinado período e não perder esse tempo avaliando. Então isso tudo tem que ser colocado na balança. E isso tudo é muito pessoal. Tá? Não tem como eu chegar aqui para vocês e falar: o risco tem uma fórmula tal. Não tem. Aqui a análise de investimentos ela é pouco baseada em fórmulas. Tá? Fórmulas é mais para matemática financeira. Aí, obviamente, com risco, vocês podem utilizar a matemática financeira para calcular alguma coisa. Tá? Mas não necessariamente é uma regra. Vai muito da pessoa. Então, e basicamente, né, não vai ser cabível investir num empreendimento que tenha um potencial de lucro pequeno, caso os riscos desse projeto sejam altos. Obviamente, não faz sentido. Por outro lado, fazer um investimento com um retorno esperado pequeno pode fazer sentido quando se tem uma probabilidade muito alta, tá, de retorno, no caso. Por exemplo, poupança e títulos de renda fixa. Tá? Até mesmo a poupança, que todo mundo já conhece aqui, tá na terceira parte lá dos slides, tá? Que eu terminei inclusive de montar hoje. Eu só não coloquei ainda lá no AVA porque eu ainda não gerei o PDF direitinho para vocês acessarem lá. Tá? Mas renda fixa, poupança, ações, uma parte também sobre criptomoeda, tudo a gente vai conversar ao longo do curso. Tá? E aí, assim, quanto mais eu estava montando essa parte da matéria, mais eu me encontrava com siglas e nomes que, assim, muita gente conhece, mas que não tem uma ideia do que é. Então, basicamente, o que eu vou fazer com vocês é dar um aporte inicial, tá? Mas, como eu falei, vão ter links e tudo que links
e sites para vocês acessarem, tá? Que vão ter mais informações para vocês poderem ler. Tá? Inclusive, né, tem um artigo muito interessante ao final que eu vou mostrar na aula que vem, né, que fala sobre meu Deus, como é que eu... sobre day trader, tá? Sobre os riscos de ser um day trader. E também a gente, para quem não sabe o que é um day trader, a gente também vai falar sobre isso mais à frente, tá? Então, muito bem. Então, em outras palavras, quando o risco é menor, os investidores tendem a esperar um retorno menor. Por conta dessas situações, a gente tem a nossa máxima de risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Tá? Então, além dessa variável risco, a gente já tem também o custo de capital próprio de terceiros, que a gente viu, falou aqui há pouco tempo, né, uns slides atrás. Né? E isso porque financiar um projeto, o investidor pode utilizar seu próprio recurso ou então capital obtido em um empréstimo. Lembra que eu falei na aula, na parte anterior, né, hoje mesmo, né, sobre a amortização? E aí tem que ver, ou tem que avaliar, se o dinheiro que vai ser colocado no empreendimento, tá, ou em algo que vocês queiram investir, vai valer a pena em relação às amortizações que vocês podem fazer. Tá? Enquanto que vocês vão conseguir pagar mensal, tá, ou anual, dependendo do, do que seja esse investimento que vocês procurem fazer. Tá? E normalmente esse empréstimo, como a gente já falou também, os credores vai ser em bancos, vão ser bancos ou outros investidores. Tá? Por que outros investidores? Então, por exemplo, eu posso querer abrir uma pizzaria, né? Mas eu posso não ter o capital ou não ter o capital todo. E aí eu chamo alguém para ser sócio comigo, né? E nós dois entramos com o dinheiro. Né? Então a gente tem que avaliar também esse capital de terceiros, né? Se vai valer a pena esse investimento para saber se a gente vai ter um retorno ou não. Então, com isso, o retorno de um determinado investimento deve ser capaz de pagar o custo de capital desse recurso, próprio ou de terceiros, e ainda o lucro esperado pelo investidor, de acordo com o risco que está sendo tomado. Então, obviamente, a tarefa de análise de risco e retorno e de custo de capital, ela não é fácil, sendo algumas vezes, inclusive, subjetiva. Lembra que eu falei anteriormente? Isso é muito pessoal. Tá? Muitas vezes a gente não vai ter fórmula para isso. Vai ter que ser na subjetividade, no empirismo. Tá? Mas existem algumas técnicas de viabilidade para isso, que a gente vai ver agora. Tá? E ela pode auxiliar aos investidores e gestores na avaliação de diferentes oportunidades no mercado. Mas não são regras. São a técnica, o próprio nome diz, viabilidade. Tá? Não vai ser uma regra ou uma um determinante, não pode não ser um determinante na tomada de decisão. Tá certo? Então a gente tem três principais técnicas para isso, que é o payback financeiro, a taxa interna de retorno, a TIR, e o valor presente líquido, o VPL. O payback ele é a técnica mais comum para se avaliar esse retorno de um determinado investimento. Então ela vai medir o tempo que determinado projeto retorna ao investidor e o recurso inicialmente investido. Então, o investimento de R$ 1.000 em um projeto que gera R$ 100 por mês, o payback vai ser de 10 meses. Então, se eu tenho R$ 1.000 e eu invisto num projeto que vai me pagar todo mês R$ 100, ao final de 10 meses, eu tenho o retorno do meu investimento e a partir do 11º mês, o que eu tenho é lucro. Tá? E ao final desse período, o investidor terá recebido exatamente o montante inicial investido. Então, o payback é calculado em relação ao investimento inicial sobre
o ganho no período. Tá? Então aqui a gente tem 3 exemplos de projeto, tá, com os paybacks, tá, de cada um. Então, no primeiro investimento, eu tenho um capital de 5 mil investido, tá? E aqui o retorno em anos. Tá? Então, no ano 1, eu tive um retorno de R$ 1.000. No ano 2, um retorno de R$ 1.000. Ano 3, R$ 1.000. Até o 7º ano, R$ 1.000. Tá? Então, o meu payback dele foi de 5 anos. Por quê? Porque no 5º ano eu já recebi meu dinheiro investido. No 6º, no 7º ano, o que eu obtive foi lucro. Tá? No meu segundo projeto, eu tive um investimento de R$ 7.500. O meu retorno no primeiro ano foi de R$ 500, no segundo ano foi de 1.500, no terceiro de 2.500, quatro 3.000, no quinto ano 4.000 e no sexto 100.000. Tá? Então o meu payback foi de 4 anos. Por quê? 500 mais 1.500, 2.000. Tá? Mais 2.500, 4.500, mais 3, 7.500. Então meu payback foi certinho aqui de 4 anos. Terceiro projeto, tive investimento de 8.000, tá? Com um retorno de R$ 1.000 até o 7º ano, e no 8º ano eu tive um retorno de R$ 2.000. Tá? Então, em média aqui, o meu payback ele teve um retorno de 7 anos e meio. Tá? Isso porque no 8º ano eu tive um retorno dobrado em relação ao ano anterior, aos anos anteriores. Tá? Então eu acumulei 7.000 e no 8º ano eu acumulei 8.000 mais R$ 1.000 de lucro, tá? 9.000. Bom, a gente tem também a taxa interna de retorno, tá? Que é o objetivo de retornar ao investidor. Qual vai ser a taxa de retorno mensal de um investimento? Ela vai levar em conta o fluxo de caixa estimado. Lembra que na aula passada a gente falou de estimativas de fluxo de caixa, tá? E existem até algumas técnicas estatísticas para fazer previsões de fluxo de caixa, tá? Obviamente não vão ser citados aqui, se alguém quiser até mais futuramente, a gente encerrando a, a parte teórica das aulas, eu posso até mostrar algumas técnicas aqui que podem ser utilizadas para previsões, né? Mas que não é necessariamente o objetivo da disciplina. Né? A gente não vai prever nada. Isso porque, em qualquer investimento, o investidor deve aportar determinados valores para receber, em algum momento, retornos financeiros. Isto é, qual a taxa interna de retorno que o capital aplicado está gerando, considerando o seu fluxo de caixa negativo e positivo. Então, essa aí vai ser a fórmula da TIR, né? Onde FC é o fluxo de caixa e T é o tempo. Estou mostrando as fórmulas aqui, mas no final da aula tem um linkzinho para vocês acessarem, que eu encontrei, né? Um vídeo bastante interessante no YouTube, onde ele ensina a calcular o payback, a TIR e o VPL, tá? De modo bem simples e bem prático. Então, exemplo. Tá? Então, no projeto 1, no ano 1, eu tive... esse aqui é o fluxo, né? No ano 1, eu tive R$ 1.000 de despesa, tá? Sendo que no 8º ano, eu tive um retorno de 2.550. Tá? A minha taxa de retorno, a minha taxa interna de retorno ao ano foi de 14,3%. Tá? No projeto 2, eu tive um fluxo de gastos do primeiro ao 5º ano de R$ 1.000 em cada ano, sendo que no 6º ano eu tive uma geração de renda, tá? Um retorno financeiro de R$ 5.170. Então a minha taxa interna de retorno ao mês foi de 1,12%. Tá? E a minha taxa interna de retorno ao ano foi de 14,3%.
Já no projeto 3, eu tive uma despesa de R$ 100 no primeiro ano, uma despesa de 200 no segundo, um ganho de 350 no terceiro ano, despesa de 400 no quarto ano, despesa de 700 no quinto ano, um ganho de 500 no sexto ano, despesa de 800 no sétimo ano, ganho de 600 no oitavo ano e ganho de 800 no nono ano. A minha taxa interna de retorno ao mês é de 1,11% e minha taxa interna de retorno ao ano de 14,17%. Tá? Aqui, basicamente, tá, eu estou ensinando vocês a lerem a tabela, porque esses cálculos todos dá para fazer no Excel, tá? E tem, como eu falei para vocês, um videozinho lá que explica fazer isso. Tá? Só para quem, eu acredito que o pessoal aqui da matemática já tenha tido contato com isso, mas para quem não teve, quando a gente coloca esses valores entre parênteses, tá? É porque a gente teve gasto. Tá? Então aqui como se fosse menos R$ 1.000, tá bom? E a gente tem também o valor presente líquido, tá? Que é o nosso VPL. Tá? Então o VPL, ele procura mostrar para a gente, tá? Em medidas é, reais de dinheiro, né? De valores monetários, quanto que determinado projeto vai adicionar aos investidores. Tá? Então, diferente das técnicas anteriores, ele não vai medir o tempo e nem a rentabilidade, e sim os valores, né? o que de valor agregado o projeto vai adicionar para a gente, tá? Ou para os investidores. Então, diferente do lucro, o VPL vai considerar o custo do dinheiro no tempo, que pode ser de próprio ou de terceiros, como eu já falei anteriormente. Né? Também falei anteriormente, lembra que o tempo de você analisar o risco pode ser contado como um custo, porque tempo é dinheiro? Tá? Então é basicamente isso que o VPL vai fazer, tá? Em linhas bem gerais. No caso do capital de terceiros, o investidor pode ter obtido um financiamento de R$ 1.000 para custear o empreendimento. Então, ao custo desse empréstimo ao longo do tempo, precisa ser considerado para avaliar o retorno do projeto. Além disso, caso tenha sido financiado totalmente ou parcialmente por recursos próprios, o investidor também precisa encontrar uma taxa de desconto para o seu fluxo de caixa. Ao final, ele vai estar sujeito ao custo de dinheiro no tempo. Tá? O que é o custo de dinheiro no tempo? Basicamente é a inflação. Né? O que a gente comprava com R$ 10 há 5 anos atrás, a gente não compra hoje. Né? Custo de oportunidade também, que é uma coisa bastante interessante de se falar, qual é o melhor momento, qual é a melhor oportunidade para a gente abrir um negócio ou fazer um investimento. Tá? Então, por exemplo, hoje, o problema é que eu vou adiantar algumas coisas que a gente vai falar mais para frente, tá? Mas aí eu vou falando aqui para depois, se for o caso, vocês vão ver a definição de cada um. Por exemplo, qual é a oportunidade que a gente tem hoje dentro do mercado financeiro? Tá? Eu, particularmente, vejo uma oportunidade da gente procurar investir em renda fixa. Por quê? Porque a gente está com uma taxa Selic alta. Tá? A Copom está sempre aumentando os juros. E quanto mais a gente mais a Copom aumenta os juros, mais o Copom aumenta a Selic, tá? Mais os valores em renda fixa eles aumentam. Tá? Então é basicamente aumenta a Selic, aumenta o percentual de retorno da poupança, aumenta o percentual de retorno da renda fixa. Reduz a Selic, reduz o retorno da poupança, reduz o percentual de renda fixa. Então, hoje, uma taxa Selic, acho que 10,5% ou 11%, com perspectiva de chegar a 14%, tá? Eu vejo como uma oportunidade da gente procurar, por exemplo, um fundo de renda fixa que me dê um retorno de 1% ao mês. Tá? E também o risco ocorrido no empreendimento.
Então, vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês entenderem. Supondo, né, falando tudo em custo de dinheiro no tempo, custo de oportunidade e risco no empreendimento. Tá? Suponha que eu tenha um apartamento hoje vazio no valor de R$ 200.000. Tá? Esse apartamento no valor de R$ 200.000, vamos supor que eu consiga alugar ele por R$ 1.000, que é basicamente o que... Tudo bem, depende da localidade e tal, mas vamos considerar que o preço médio do aluguel dele seja de R$ 1.000. R$ 200.000 para um aluguel de R$ 1.000, ele é um rendimento de 0,5%, né? Se você parar para pensar, hoje a poupança ela já está dando mais que 0,5%. Então vale a pena, é uma oportunidade de eu vender o apartamento, tá? E colocar o dinheiro na poupança. Por quê? Ele vai me retornar aqueles R$ 1.000 sem ter o risco do cara não pagar, do meu inquilino não pagar, tá? Do inquilino deixar dívidas, de repente ter que pagar uma taxa de aluguel para a administradora. Tá? Então, se vocês começarem a pensar no todo, vocês têm que pensar em tudo. É custo, dinheiro, tempo, oportunidade, empreendimento, tudo que vale a pena. Mais ainda, vamos supor, tá, que eu seja um pouquinho menos conservador. Tá? Que eu seja uma pessoa conservadora, mas um pouquinho menos conservadora em relação ao dinheiro. E aí eu penso em não colocar o dinheiro numa poupança, e colocar numa renda fixa. Tá? Eu vou procurar, obviamente, uma renda fixa que me dê mais que o rendimento da poupança. Tá? Então eu posso pegar esses 200.000 e procurar uma renda fixa que me dê aí um retorno de 0,9%, 1%, 0,8%, 1,1%, que fique nessa média aí, entre 0, vamos colocar aí 0,75 e 1,1. Tá? Desculpa. O mês que esse fundo de renda fixa me der 1%, eu vou ganhar, em cima dos 200.000, R$ 2.000. Tá? Ou seja, eu vou ganhar o dobro do aluguel. Tá? O mês que essa renda fixa me der um mínimo, que é 0,75, tá? Eu já vou ganhar aí R$ 1.500. Tá? Por quê? É R$ 1.000 no 0,5%, mais 0,25 de 1.000. Né? Opa, não, peraí. Ah, tá certo, mais metade de 1.000. Tá? Vai me dar aí um retorno, né, mais ou menos de R$ 1.500. Ou seja, eu vou ganhar mais do que o aluguel. Quando a gente estava com a taxa Selic baixa, valia a pena não vender o imóvel. Por quê? A poupança estava dando 0,3, né? Os fundos de renda fixa estavam dando 0,4, uma coisa muito abaixo. Né? O aluguel me daria R$ 1.000, me daria um valor maior do que fundos de renda fixa, ou iguais a fundos de renda fixa, porém eu teria o bem, o imóvel. Tá? Então isso tudo tem que ser colocado dentro de uma entre aspas, né, dentro de uma caixa para a gente poder avaliar. Ok? Bom, e para calcular o VPL, os investidores consideram um fluxo de caixa que possui períodos de investimento, tá? Inclusive valores negativos, e períodos de retorno, que são valores positivos. Ele utiliza uma taxa de desconto para descontar esse fluxo de caixa. Então, o cálculo do VPL é dado por essa forma, tá? Aí, onde T vai ser o período total, Tzinho é cada período, né, do mês, ou anual, trimestral, o que for. FC o fluxo de caixa e I a taxa de desconto. Tá? E aqui, como exemplo, tá, temos 3 projetos, tá, onde no primeiro projeto eu perdi. Aliás, são os meios, são praticamente o. Ah, não são não, perdão. Eu tive um projeto, tá, onde eu perdi R$ 1.000 no primeiro mês, mas eu tenho uma taxa de desconto de 8%, tá, nesse R$ 1.000. Do, do fluxo de caixa, que nesse caso aqui é o ano. Né? E no 8º ano, tá, eu tenho
uma receita de R$ 2.550. Meu VPL final, meu valor final, tá, de lucro, vai ser de R$ 451,76. Né? No projeto 2, eu tenho uma taxa de desconto de 10%, né? Um gasto de R$ 1.000 no primeiro ano e um retorno de R$ 2.550 no oitavo ano. Meu VPL é de R$ 280,50. No projeto 3, a mesma coisa, tá? Só que a minha taxa de desconto é de 15%, tá? Mesma coisa dos projetos 2 e 1. Tá? E o oitavo ano, lucro de 2.550. Tá? Meu VPL vai ser negativo, tá? Porque se eu tenho um desconto de 15%, eu vou perder R$ 35,97 durante esse período, tá? Mesmo ganhando esse valor aqui no final, porque eu tenho essa taxa de desconto que tem que ser adicionada dentro do meu cálculo. Bom, e aí, como eu falei, tá? Para você fazer o cálculo do payback, da TIR e do VPL no Excel, vocês podem acessar esse link aqui, tá? Onde ele vai ensinar a fazer o cálculo dos três, até explica direitinho. Né? E aí, eu já falei até, né, anteriormente, mas vamos reforçar aqui. Qual seria a melhor técnica de análise de viabilidade de investimentos? Não há uma resposta. Cada uma delas, ela entende, né, um diferente aspecto do meu empreendimento. O payback, ele analisa o tempo de retorno em relação ao investimento inicial. A TIR demonstra a rentabilidade do projeto e o VPL calcula o valor presente do retorno do projeto. Ou seja, é o meu valor líquido, né? Meu valor final. Tá? Ele é uma variável monetária. Tá? Então, cada uma dessas técnicas, ela apresenta uma informação diferente. Vai caber, tá, a quem está analisando, quem está fazendo essa análise de viabilidade, tá, em pensar, em entender qual é o melhor retorno para ela. Pode calcular os três? Pode calcular os três. Calcula os três e vê o que vale a pena, o que você acha, tá? Mas é uma coisa muito empírica, uma coisa muito pessoal. Tá? Acho que nem empírico seria a palavra certa. Aqui sim é uma coisa muito pessoal. Tá? Vamos lá. Enfim. Então, não vou entrar em mercado financeiro hoje. Tá? A partir da semana que vem a gente entra em mercado financeiro. Tá? E aí a gente vê análise fundamentalista, análise técnica, que aí é uma parte já mais voltada, tá, para o mercado de ações mesmo, até. Mas as definições do que são ações e fundos de investimento, essas coisas, tá? A gente não sei se a gente vai ver na próxima aula. Se a gente não ver na próxima aula, a gente vai ver daqui a 15 dias. Tá? Bom, perguntas? Alguém quer conversar sobre alguma coisa? Falar alguma coisa? Não. Então, ó, sugiro vocês darem uma olhadinha lá no link, tá? Eu vou mandar para vocês lá no grupo também. Tá? E aí, então, a gente se encontra na semana que vem. Né? Se quiserem dando uma olhada no trabalho, perguntar alguma coisa, também pode falar. Tá? Na semana que vem. Certo? Certo. Então tá bom, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação. Tá? Boa tarde e um bom final de noite aí para vocês. Boa noite, professor. Tchau, boa noite.